Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui pelo canal, tá bom? Se inscreva, você que não é inscrito, ative o sino das notificações. Deixa também aí teu like para fortalecer aqui a propagação da palavra, tá certo? Vamos falar sobre esse tema, crente desviado. Isso mesmo, crente desviado. Eu quero falar na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, sobre essa questão de os desigrejados. A tradição religiosa nos vê como desigrejado, porque nós não somos adoradores de templos físicos e nós também não somos bajuladores de pastores. Tá? Nós seguimos o Evangelho, nós honramos as pessoas, nós honramos os nossos irmãos, nós honramos, eu particularmente honro no sentido de agradecer, louvar a Deus pela vida dos irmãos que ministram o Evangelho da Graça, pela vida dos irmãos com quem eu aprendo, porque nós estamos sempre aprendendo uns com os outros, tá? A graça de Deus não tem lugar para soberba, pré-junção, prepotência. Porque eu sou professor da graça, porque eu sou... Não existe isso. Nós sempre estaremos aprendendo, né, uns com os outros. Né? Por quê? Porque Papai do Céu revelou algo aqui para o irmão Elson sobre um tema, aí revelou algo ali para o irmão André, o irmão Cristiano, o irmão Geraldo e outros, o irmão Carlos, enfim, não vou aqui ficar citando nomes, né? Já citei alguns, né? Mas enfim, Deus vai sempre liberando alguma coisa, algum entendimento. E aí nós vamos aguçando a mente de Cristo, né? Nós vamos alcançando o entendimento perfeito da graça de Deus. Então, naturalmente, nós vamos crescer na graça e no conhecimento, aprendendo pontos de vista diferentes. Isso tudo em relação à graça de Deus, tá bom? Então, a tradição religiosa nos tem como desigrejado. Mas nós mostramos dentro da Bíblia que, na verdade, os desigrejados, eles eram crentes desviados que estavam desviando-se do Evangelho. Então, quem são? Se você for parar para analisar, quem são de fato os desigrejados? Eles dizem que existe um movimento dos desigrejados, aqueles que não honram pastores, aqueles que não adoram a Deus na casa de Deus, no templo religioso. Não. Os desigrejados, se a gente for analisar, são eles. Porque eles não estão engrejados, eles não estão congregados em Cristo, eles não estão congregados no Evangelho, eles estão separados, eles decaíram da graça de Deus, como disse Paulo em Gálatas capítulo 5. Eles decaíram da firmeza. Melhor dizendo, eles nunca estiveram na graça de Deus, na revelação, tá? Eles estão na graça de Deus no pacto. Eles estão no pacto eterno da graça, porque não existe a primeira aliança. Só existe agora a única para os gentios, né? Que é essa nova. Na verdade, é nova para os judeus, né? A nova aliança, quando Jesus falava assim: esse é meu corpo que é dado por vós, esse é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de muitos. A nova aliança nunca foi para os gentios. A nova aliança foi para os judeus. Por quê? Porque eles estavam debaixo da velha e receberam algo novo. E nós, gentios, não estamos vivendo a nova aliança? Nós já nascemos fazendo parte desse pacto que é eterno. Por que nós não estamos na nova aliança? Porque nós nunca estivemos na velha, tá? Então nós estamos na única aliança que nos alcançou, que é esta graça, essa plenitude eterna de Deus. Tá bom, irmãos? Então, a nova aliança é no conceito para aqueles que estavam no velho.
E nós nunca estivemos no Velho. Mas os nossos irmãos da religião, eles não provaram ainda a revelação desta, que para eles se torna uma nova aliança. Né? Porque eles querem viver a velha aliança, aí mistura a nova com a velha, aí é uma confusão, é um oba-oba. Então, na verdade, eles é que estão de fato desigrejados, porque não entenderam a mensagem, não entenderam o Evangelho. Então eles estão desviados, né? Separados da revelação, e logo eles estão desigrejados. Não, que desigrejado é você. Eu dou dízimo, eu faço jejum. Aí a prova que eles estão de fato desigrejados. Eu adoro a Deus no templo, dia de sábado, dia de domingo, dia de segunda, dia de quarta. Olha a prova que eles estão de fato desigrejados. Porque quem está engrejado, quem está congregado no Senhor, adora o Pai Espírito em verdade, não tem lugar fixo para adorar a Deus, louva a Deus na sua mente, pratica boas obras de fé, independentemente da cobertura pastoral, independentemente da pseudo consagração a evangelista, a missionário, etc. Por quê? Porque isso vem de uma inteligência espiritual. Então, olha os desigrejados lá na igreja de Corinto, capítulo 3 de Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, o leite vos dei de beber, e não comida sólido, porque não podeis suportar, nem ainda agora vocês podem suportar. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois porventuras carnais, e não estáis andando segundo os homens? Então Paulo estava dizendo que aquele povo que estava fazendo parte dessa comunidade, eles eram desigrejados, desviados da verdade, porque eles eram carnais. E o que é que o sistema religioso é? Carnal. O homem natural. Na mesma carta, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, Paulo vai falar, ora, o homem natural, o homem carnal, vós sois carnais, vós não sois espirituais. Não, mas Paulo aí estava se referindo àquele que está pulando carnaval, àquele que está no candomblé, àquele que está no mundo. Não, Paulo estava se referindo aos crentes de Corinto, os crentes desviados, os crentes desegrejados. Aí Paulo falava em relação a eles. Ora, o homem natural, ou homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aí Paulo diz assim, mas os que são espirituais, ele discerne tudo muito bem e de ninguém ele é discernido. Então o que Paulo estava dizendo é que dentro da comunidade de Corinto havia engrejado e desegrejado. Havia espirituais e havia carnais. Porque a carta está se referindo àquele povo daquele contexto. Então quando você vê um crente aí rotando santidade, porque eu sou da igreja, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu estou sempre na casa de papai, essa linguagem já denuncia que ele é o desigrejado. Não, desigrejado é você que não tem pastor como autoridade. Desigrejado é você que não vai no templo do Senhor, na casa de Deus. Não, desigrejados são vocês que estão vivendo como homens naturais, carnais, vivendo em contenda, seguindo doutrina de homens e não doutrina de Cristo. Porque para seguir a doutrina de Cristo, a doutrina da graça, a revelação, não precisa adorar Deus no monte, buscar Deus no monte, como disse a mulher samaritana. Não precisa buscar o Senhor em Jerusalém, no templo, como o próprio Jesus disse, nem no monte e nem em Jerusalém, no templo, mas em espírito e em verdade.
Então, desigrejados, desviados da graça, decaídos da graça, fora, separado da revelação, não separados de Deus, tá? Porque no plano espiritual, os filhos já estão perfeitos no Senhor. Mas no entendimento, a sua alma, o seu psique, não foi salvo ainda. Eles estão ainda no legalismo, na lei de Moisés, no judaísmo, nas religiosidades, no paga-preço, no misticismo. Então essas pessoas não alcançaram ainda a plenitude da salvação. Essas pessoas não estão vivendo a graça. Elas estão na graça, mas elas não estão vivendo o evangelho da graça. Tá bom? Então eles sim são os desigrejados. São esses pastores aí famosos, esses que vocês conhecem da mídia aí, esses labachúria. Eles sim são os verdadeiros desigrejados. Como assim? Meu pastor é teólogo, meu pastor é doutor em divindade, seu pastor é desigrejado. Seu pastor está desviado do evangelho, decaído da graça. Como assim, irmão? É isso mesmo, porque só em ele se esconder atrás de um cargo, de um título, de uma profissão pastoral, isso já mostra que ele é um desigrejado, porque em Cristo não tem isso. Nós somos irmãos e dentro do dom da graça de Deus, nós edificamos, servimos uns aos outros. Quem recebe? Amém ou não amém? Então, no capítulo 3, Paulo diz que eu não pude falar a vocês como a espirituais, falando para os coríntios. Visto que vocês são carnais, como criancinhas em Cristo. Ah, é de Cristo? É, mas são criança. Leite vos dê de beber e não alimento sólido. Vocês não estão preparados para isso. E a prova disso que você vai ver em diversas passagens, né? Você vai ver no capítulo 5 a imoralidade na igreja. Geralmente ouve-se entre vós que a imoralidade mesmo, que nem entre os gentios, os que estão de fora, né? Nem entre os desigrejados, como o sistema diz, havia essa prática. Agora, os que estavam dentro, fazendo parte da comunidade, eles estavam dando, ou tinha essa prática entre eles, né? E Paulo diz assim, nem entre os gentios se vê a situação onde vive o jovem, né, com a mulher do seu próprio pai. Aí no versículo 2 ele diz, e vós estáis inchados, e nem ao menos chorastes, para que foste tirado do meio de vós quem praticou tal mal? Aí Paulo diz assim no 3, e eu na verdade, ainda que ausente no corpo, porque era uma carta, né? Mas presente em espírito, eu já julguei, como se estivesse presente, que aquele que tal ato cometeu, em nome do Senhor Jesus Cristo, congregados, vós e o meu espírito, porque a minha carne não congrega, quem congrega com você é o meu espírito. Ah, mas vocês não se reúnem em Lauro de Freitas? Vocês não congregam dia de domingo pela manhã? Mas a nossa congregação, ela é espiritual. A presença é física, porque nós estamos em corpos, né? Matéria. Mas o entendimento é espiritual. Então é por isso que Paulo diz, no versículo 4, 1 Coríntios 5,4, em nome do Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito. Paulo não estava lá, mas o espírito de Paulo, o sentimento de Paulo estava ali. O cuidado de Paulo estava ali. Então, queridos, o nosso congregar entre irmãos é espiritual. Eu posso me reunir com os irmãos presencialmente? Posso. Me reúno? Me reúno. Mas se não houver uma ligação espiritual, uma comunhão genuína da parte do Espírito, não adianta. E você que me assiste pode estar nos Estados Unidos, na África, no Japão. Nós podemos estar congregados em espírito? Claro que sim, andando no mesmo entendimento. Então, nós não somos desigrejados, porque nós estamos congregados em espírito, sabe? Deus não se limita a um templo, o Senhor não se limita a uma cidade, o Senhor não se limita a um estado, o Senhor não se limita a um país, o Senhor está no nosso espírito. E aquele que se uniu ao Espírito do Senhor se tornou um só Espírito com o Senhor. E o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso sim é estar bem igrejado no Senhor, congregado no Senhor. Agora os crentes desviados, desigrejados, são aqueles que estão subindo o monte, dando dízimo, fazendo jejum e bajulando pastores.
infelizmente. Então você vai ver em várias passagens aqui na carta de Corinto, por exemplo, o capítulo 11, que fala daquela situação onde os pastores chamam de Santa Ceia, que não tem nada a ver com Santa Ceia, né? Eles estavam ali num momento que seria um momento de confraternização, uma festa ágape, onde os irmãos tinham que estar ali naturalmente compartilhando pão, né? Alimentando o faminto, estando ali reunidos como igreja para naturalmente desenvolver uma ceia, né? Fazer uma ceia, um jantar com os irmãos. Mas o que era que acontecia ali? Olha lá, versículo 17, 1 Coríntios 11. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, não aprovo vocês nisso, porque vocês vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, eu ouço que quando vocês se ajuntam, aqui está na igreja, errado, não é na igreja, como igreja, há entre vocês discussões, e em parte eu acredito. E até importa que haja entre vós facções, heresias, para que aqueles que são aprovados, os que são sinceros, se manifestem no meio de vocês. Versículo 20. De sorte que quando vocês se ajuntam em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para partir o pão, como Jesus faria, né? Como Jesus tinha feito, né? Então, versículo 21, porque quando comeis, cada um toma antecipadamente a sua própria comida, a sua própria refeição, a sua própria ceia. E ele vai continuar dizendo, assim, um fica com fome e o outro embriaga-se. Havia embriaguez, pessoas com fome naquele lugar, então não tem nada a ver com essa ceia mística que o pastor inventou, era comes e bebes mesmo, tá? 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada para comer? O que vos direi? Eu vou louvar vocês nisso? Nisso eu não aprovo, não louvo vocês. Aí no versículo 23 e 24, Paulo vai dizer que por revelação, porque ele não estava presente com Jesus de Nazaré na Páscoa, por revelação ele vai dizer que ele entendeu o conceito da ceia e ele recebeu aquela ceia, aquele jantar que Jesus fez na noite que foi traído, né? Aquele jantar que era na verdade uma comemoração da Páscoa. Paulo, por revelação, entendendo aquele contexto, aí Paulo faz um retrocesso. Paulo chama a atenção dos coríntios, mostrando como Jesus fez. Não está dizendo que era para fazer, que era a Santa Ceia. Não. Paulo está dando um exemplo. Paulo está usando Jesus como um exemplo, como uma referência. Aí Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído... Paulo estava lá na noite que Jesus foi traído? Então Paulo não está ensinando Santa Ceia. Paulo não está ensinando nada de místico aqui, porque Paulo não estava lá. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou pão, né? Tomou pão e, havendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Paulo levando o passado, mostrando que o Senhor Jesus tinha sido traído naquela noite, deu esse exemplo. Aí versículo 25, Paulo disse assim, que Jesus disse, né? Semelhantemente, Paulo está repetindo o que Jesus falou. Semelhantemente também, depois de ceiar, de comer o pão, né? Tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí o que Paulo está dizendo é que Jesus fez aquele ato simbólico e Jesus disse, todas as vezes que vocês forem comer e beber, vocês lembram que vocês devem estar ligados ao meu corpo, que vocês devem estar unidos, que vocês devem estar praticando o amor, a generosidade, compartilhando o pão entre vocês. Então, Jesus foi o modelo, ele deu aquele exemplo na noite que ele foi traído e deixou aquela ordem, vocês devem fazer isso em memória de mim. Lembra de Jesus, como foi que Jesus fez, qual o cuidado que Jesus tinha. Nem o traidor que era Judas, Jesus negou o pão. Nem o traidor que era Judas, Jesus negou o pão. Pelo contrário, deu o pão na boca de Judas. Agora aqui em Corinto, os crentes estavam negando o pão, deixando alguns irmãos com fome. E Paulo disse, vocês não têm casa para comer? Vocês estão ignorando os irmãos que estão com fome. Vocês estão embriagados, carnais, desegrejados.
Vocês não estão congregados na revelação. Vocês são de Deus, mas são crianças. Vocês são meninos. Vocês são de Deus, pastores, irmãos do sistema. Vocês são de Deus, mas vocês estão agindo como criancinha. Praticando dízimo, jejum, subindo o monte, consagração com óleo, consagração pastoral. Eu sei que vocês são de Deus. Vocês têm zelo de Deus, mas zelo sem entendimento, sem revelação. A verdade dói, mas a verdade é essa. E eu vivi assim, irmão. Não estou aqui julgando vocês, não. Eu vivi assim durante 18 anos. Colocando a mão na cabeça das pessoas, dizendo que estava abençoando. Como eu vou abençoar alguém que o Pai mora nele, o Espírito do Pai habita nele? Quem sou eu para colocar a mão e fazer ou desfazer de algo que o Pai já fez na sua vida? Eu só tenho que ministrar essas verdades para você tomar posse, se apropriar, receber no teu espírito e viver novidade de vida, reinando em vida e em perfeita vitória. Por quê? Porque os verdadeiros desigrejados são os que estão dentro das chamadas igrejas. Os verdadeiros desviados são os que estão pregando nos púlpitos, usando o nome de Jesus de Nazaré, fazendo campanha, projeto, propósito, colocando a mão, expulsando o pseudo-demônio. Graça e paz e até a próxima.